O punk é o lixo que a sociedade produz, que é jogado de volta para ele, né? Eu encaro dessa forma. Eu não consigo virar punk, né? É uma condição que jogaram a gente, né? O punk rock é um gênero musical que surgiu na Europa, mais especificamente na Inglaterra, na década de 1970, e que, na minha opinião, representou o último grande movimento de renovação do rock and roll. A ruptura que o punk trouxe foi de restabelecer uma coisa que já era original do rock, né? Que é essa estética simples, agressiva, delinquente até, digamos assim. O Pink Floyd são 800 notas numa música, fora uma série de variações. Você não pode fazer isso? Meu, faz uma musiquinha com 4 notinhas, 3 notinhas, e você pode montar sua banda. Essa foi a ideia do punk, simplificar o rock para que ele pudesse ter uma participação maior. Então, quando nós falamos em punk rock, nós falamos em uma proposta musical, mas nós falamos também numa proposta, numa postura de uma parcela da juventude perante as demandas sociais. Naquela época fizemos uma música em homenagem não apenas a esses 3 operários assassinados, mas também a todos os mártires da classe operária, aos fuzilados da CSN. A cultura underground veio como uma forma de preencher e de sustentar a nossa vontade de lutar enquanto trabalhador. Então a gente entende muito bem esse posicionamento e a gente quer melhorar as condições do nosso trabalho enquanto músico. Justamente nessa época, 77, 78, é o momento que chega aqui no Brasil as primeiras informações sobre o punk rock, que originalmente tem as suas origens na Inglaterra, né? E essa identificação com o punk rock, essa postura mais contestatória, que inclusive contesta até o próprio rock and roll, que de uma certa forma havia sido em parte domesticado, né? Então essa postura mais contestatória, então era uma linguagem que nós de alguma forma estávamos esperando, né? ou que pelo menos nós adotamos como nossa linguagem. Quando eu deitava para dormir, eu tinha um rádio e eu ficava procurando as emissoras para escutar a última música da noite, assim. Aí apareceu uma banda cantando Hey, oh, let's go. Eu falei, que é isso, meu? Hey, oh, let's go. Que é isso? Aí fiquei lá escutando, o cara falou, isso aqui é uma música que tem no disco da revista Pop, apresenta o punk rock. Quando eu ouvi aquela famosa coletânea que saiu aqui no Brasil, a revista Pop apresenta o punk rock, que saiu em 77, se não me engano, que foi a primeira vez que o público brasileiro tomou contato com o som dos Ramones, Sex Pistols e Ultravox, e aquilo ali pegou a cabeça da gente e fez assim, ó. E era muito difícil a informação, porque na época você não tinha internet, você não tinha nenhum canal, né? O que chegava era muito pouco e a gente tinha o único ponto de acesso mesmo para a informação era uma loja que existia na Galeria do Rock, que chamava Punk Rock Discos, que é do Fábio do Olho Seco. O que o Fábio fazia, né? Ele gravava os discos em fita cassete, fazia uma capinha de xerox
e vendia para a molecada. Então você não tinha dinheiro para comprar o vinil, mas você tinha dinheiro para comprar a fita cassete. A loja do Fabião, ele chegou a ser uma espécie de point, onde a molecada se juntava na porta da loja, né, para trocar ideia, trocar informação, etc. Né? O que acabou até causando problemas pro Fabião, né? Porque chegava sábado, juntava um monte de molecada. De sábado assim, ficava 50 moleque, né? Mina, 50, 60, 70 moleque. Aí os alfaiate crente, os lojistas, tudo crente. Aí começou a fazer abaixo-assinado para me tirar de lá. O foco maior foi a turma que apareceu na galeria do rock ali, que era as bandas como o citado, o Cólera, o Lixomania, o Olho Seco, Fogo Cruzado. São as bandas que conseguiram, entre outros nomes que não chegaram nem a prensar material. Quando a cena começou a crescer, isso já lá pro começo dos anos 80, aí começou a se levantar, por exemplo, a questão ideológica e a questão de pertencer a gangues, né? Montar uma banda de punk rock foi um passo natural. E aí, Mal, tudo bem? Tudo bem. Pode ser que me consome todas 24 horas do dia. Em 82, quando surge o Garotos Podres, né, a ideia era justamente essa. Você tem ideias, você pensa, você tem opinião sobre o que acontece no mundo, né, e quer transformar aquilo em música. Então você usa a música para dar ritmo às ideias. Fora tudo isso, tudo bem. A música punk surge primeiro da emoção que você tá... Toda música surge disso, né? Da emoção que você sente. Mas, assim, eu acho que do que você quer falar, né? Você quer gritar alguma coisa, a primeira coisa que você quer fazer. Você quer, tipo, gritar algo, velho. Tipo, foda-se o sistema. Então começa aí, tipo, a melodia, ela não vai vir um foda-se ao sistema, um foda-se ao sistema. Você vai falar, foda-se o sistema. Então é um acorde já, você já sente o bagulho, né? A pessoa, ela ouvindo punk rock, ela chegou à conclusão de que ela poderia fazer aquilo. Era possível você tocar um instrumento, seja ele qual for, sem ter aquela necessidade de se ficar estudando durante anos. Então não tinha aquela valorização da técnica instrumental. Poucas bandas, realmente, poucos membros de banda tinham assim musicalidade. Como a ideia do punk era o faça você mesmo, muitos deles tinham, se você verificar em termos de som, de gravação, você via que contava um pouco de recurso, né, tanto do material em si, que era um material precário, material caro. A gente via também que tem muita banda que em show e em gravação um emprestava o instrumento para o outro. Então, com o mínimo, a gente produz alguma coisa. A gente sempre, do nada, faz alguma coisa, né? Fazemos nós mesmos. E quando fazemos nós mesmos, tudo é possível. E em relação ao som, a inspiração é o rock and roll antigo, né? Dos anos, sei lá, 30 e 40, uma estética bem crua, bem simples. A referência do corte moicano são os índios moicanos, né? É um corte que meio que faz uma alusão à guerra mesmo. Signos militares, né, que são desterritorializados, os punks usam, os coturnos e tal. Acho que é mais isso. E num plano sonoro, o punk pode ser lido como uma reação ao rock que se fazia na época, né? Ao rock mais progressivo, mais virtuoso. O punk, ele quebra com isso, né? São músicas curtas e fáceis de tocar, todo mundo toca. Então esse aqui é o primeiro disco de punk nacional do Brasil, né? Primeiro disco. Então foi difícil, né? Pra gravar era difícil, cara. Foi bem difícil. O primeiro disco mesmo que saiu, que foi o Grito Suburbano, com Cólera, Olho Seco e Inocentes, foi assim uma coletânea de não só das bandas no disco, mas sim de todo mundo trabalhar junto em prol daquilo poder acontecer. Ela foi gravada pelo Fábio, né, do Olho Seco. Então ele colocou as bandas lá, Olho Seco, Inocentes e Cólera.
e gravou as bandas, nesse Gravodisc, né? Então o estúdio assim, era para crooner, né? O cara chegava lá, cantava e tinha orquestra. Para gravar 4 pessoas juntos, assim, tocando junto, eles não estavam acostumados. Então não tem essa prática de gravar. Então o disco saiu do jeito que tinha que sair, daquele jeito, com a distorção que tinha que sair, o que tinha para fazer na época, né? Então esse foi o Grito Suburbano. Todo o projeto, assim, os shows, era uma época assim super importante e que o Brasil estava carente e necessitando que os jovens gritassem por uma liberdade e tivesse essa abertura para o movimento, que tanto que em 82 foi o auge assim, do movimento. Isso começou a aparecer festivais de bandas punk, aí, pô, dentro daquilo lá a gente viu Olho Seco, viu Cólera, né, existia Inocentes, Fogo Cruzado, essas bandas que eram mais pioneiras. E tem alguns festivais que foram realmente grandes. Tem os festivais que eram organizados em amigos de bairro, organização de amigos de bairro de, sei lá, de algum lugar, né? Parque São Rafael, por exemplo, né? Que eram coisas menores, mas você tem alguns eventos grandes, como o Começo do Fim do Mundo no Sesc Pompeia. O Começo do Fim do Mundo foi importante a gente ter participado, porque foi a reunião de bandas de todos os setores, né, de todos os lugares, com as 20 bandas, se eu não me engano, participaram. 20, 19 só saíram no disco, né? E foi importante porque foi o lance de poder conquistar um espaço que era limitado a grandes produções. Quer dizer, o Sesc Pompeia abriu suas portas para o punk rock poder se apresentar. Então, o que eram os festivais no início do punk rock? Era uma forma de você fazer uma organização coletiva, né, de um evento. Então, juntava várias bandas, que significava atrair público. Parte do público era, inclusive, o pessoal das outras bandas, né? E também uma forma de você juntar equipamento. Ninguém está aqui para fazer um som, não. Nós estamos aqui para fazer um movimento, não é não? Então a gente escrevia muito, eram desabafos juvenis, eram muito textos existencialistas, sabe? Que a gente lia muito também. Lia muito os existencialistas, Hermann Hesse, a filosofia com o Nietzsche mesmo, né? Existencialismo, o Jean-Paul Sartre, a gente lia muito nesse tempo. Então os nossos textos eram isso, eram desabafos juvenis, eram letras existencialistas, falando do mundo, falando da escola, falando da repressão em casa, sabe? Então eram textos assim, né? Então a gente basicamente falava isso, né? Depois que começou a vir o protesto em si, quando entrou o anarquismo, né? Aí começou a se levantar, por exemplo, a questão ideológica e a questão de pertença a gangues, né? Que eram duas questões que antes a questão de pertença a gangues não entrava em questão porque se tinha gangues, não se levava em questão não se estar numa gangue. Então aí passou a se ter brigas por pertencer ou não a uma gangue e por pertencer ou não a uma dada filiação ideológica, né? Começaram a surgir os punks mais ligados ao anarquismo mesmo, né? Porque até então não era uma ligação explícita, né? Havia um espírito anarquista, digamos assim, mas não havia uma proposta anarquista propriamente dita. O acesso à informação era tão limitado, e a gente era moleque, né? Por exemplo, teve um filme que passou no Brasil, que é Warriors, que é um filme de briga, de gangue, não tem nada a ver com punk rock. Na época, o pessoal viu aquele filme como um filme ultra violento. E como o pessoal tinha pouco acesso à informação, começa a achar que aquilo era punk rock. É coisa de gangue, de briga de gangue, etc. Então começa a surgir em São Paulo, no ABC, várias gangues, tal, cujo objetivo era arrumar briga. A partir daí começam a ter pessoas dentro da cena que começam a reivindicar para si esse discurso mais anarquista, mais abertamente anarquista, e ao mesmo tempo outros que olhavam para aquilo e achavam isso um modismo e achavam que
E mais pra frente, eles foram os caras que acabaram virando mais próximos aos skinheads, assim, né? A partir de 82, né, 83. E tinha poucas bandas de punk rock mesmo, né? Já começava a ter mais de hardcore, né? E se afastar por causa da violência também, né? Porque as gangues estavam muito violentas nessa época, né? E os caras queriam se afastar disso, queriam ser mais música mesmo, né? Fazer mais essa coisa que estavam fazendo os punks ingleses, os americanos também, que estavam começando lá com o Dead Kennedys e tal, né? Então foram mais pro hardcore. O hardcore foi um distanciamento mesmo do punk nessa época. Quando eu comecei a fazer meus rolês, as bandas praticamente tinham moiado. Tinha muita treta também, teve uma sua fase legal, mas teve uma fase também difícil que acabou prejudicando a própria cena na época, né? Então foi limitando lugares para tocar. E quando a gente começou essa nova cena que surgiu, que foi nos anos 90, começo dos anos 90, não tinha mais banda. A única banda que não parou na época era o Ratos de Porão. Acho que o Ratos é uma banda que nunca se acomodou no estilo musical dela e tal, então sempre fez discos um pouco diferentes um do outro, né, segundo a discografia do Ratos, assim. E a gente, cara, sei lá, porque o Ratos, desde o começo, já começou como hardcore, uma banda hardcore. Às vezes mais vale um cuzão vivo do que um herói todo furado. Começaram a vir os primeiros sons de hardcore de fora, né? E aí esse som começou a ser ouvido pela galera aqui de São Paulo e começou a ser incorporado no som deles, né? Bandas como, sei lá, Ratos de Porão, Fogo Cruzado, todos os membros dessas bandas frequentavam a loja assiduamente. E aí a partir disso o som daqui começou a ser mais alinhado com o que se fazia lá fora. E falaram que acabou a primeira fase, né, do punk rock. Depois começaram a vir bandas que se autodenominavam hardcore. A hardcore seria a parte mais, né, fudida, a parte central, a parte que daria mais energia para o punk. Porque as bandas de 77, muitas viravam new wave, ia para o lado mais comercial. Teve essa primeira fase, e aí, na verdade, teve depois o pós-punk. O pós-punk, na verdade, foi uma derivação do punk original, mas já com aquela abordagem dos New Romantics, né, da chamada New Wave. Porque, na verdade, assim, a New Wave, todo mundo daquela geração da New Wave, Duran Duran, todo aquele pessoal tecnopop, esse pessoal veio do punk. Mas, na verdade, chegou uma hora que o punk começou a se esgotar como movimento. A banda Inocentes é um punk rock estilo inglês, o Cólera é um punk estilo não sei o que, o Olho Seco é hardcore. Eu falei, nossa, mas a gente faz punk, não é hardcore. Aí eu fui ver, é que é um som mais rápido, né, mais barulhento, então lá fora eles falam que é hardcore. O hardcore, ele foi assim uma difusão mesmo do movimento punk, assim. Não tem diferença em letras e nada, é mais mesmo a forma de execução. O hardcore, assim, ele veio mais ou menos nos 1980, que ele se firmou como um estilo de música à parte do punk, né? É um estilo de música, mas com as mesmas linhas de protesto. O punk hardcore, ele tem uma diferença básica com relação ao punk rock normal, que é a velocidade do andamento das canções, você tá entendendo? Tudo é muito rápido, tudo é muito urgente, tudo é muito... É um fogo que queima muito rápido. Então essa é a diferença. O hardcore é uma música punk também, né? A diferença entre eles, a meu ver, é mais estética do que qualquer outra coisa. Eu particularmente prefiro o hardcore, mas são abordagens diferentes, né? É uma bateria que toca mais rápido, os timbres um pouco mais graves, as letras acabam mudando um pouco, mas assim, são etapas de uma mesma trajetória, eu diria. São etapas diferentes de uma mesma trajetória estética. As maiores características foram, por exemplo, os ideais ligados com a sociedade em si, sem a violência. Por exemplo, apareceram grupos que não estavam mais interessados em violência, outros que surgiram com ideias de
não as drogas também, né? Porque sempre que falava em punk tinha essa analogia, tem até hoje, né? De coisas particulares, né? Que é droga, sexualidade, tudo ainda tem. E aí foi se abrindo como uma árvore, foi abrindo ramadas diferentes, foram se influenciando, foi tendo bandas que migraram para o crossover, né? Tiveram influências do metal, teve bandas que já partiram para uma outra linha mais radical, mais uma letra mais puxada para coisa anarquista mesmo. Então teve suas ramificações e isso vem acontecendo até hoje. Na verdade, o Hangar veio num momento que fortaleceu a cena, né? Então eu tinha várias bandas boas e que não tinha uma cena muito formada, né? E quando você tem um local que todo final de semana tem show, que as pessoas podem ir lá, que vão saber que tem show, que os shows começam cedo, acabam cedo, que você compra camiseta, você compra CD, você compra, né? Naquela época vendia muito CD. A ideia de montar o Hangar foi uma ideia de ter uma estrutura básica, né? Justamente para facilitar isso para o músico, né? O cara vem, tem amplificador, tem um PA, tem um técnico, tem luz, né? Tem que fazer um show mesmo. O cara, naquele momento, ele fala, pô, eu fui considerado um artista, fui tratado como tal, né? As bandas no início, nenhuma banda tinha, digamos assim, condições, ou praticamente nenhuma banda, de bancar um show sozinha. Porque eram bandas pequenas, que não eram muito conhecidas, né? E o que era ninguém tinha aparelhagem de boa qualidade. A gente conheceu o alemão do Hangar. Aí ele se apresentou, falou, sou alemão, tal, tô montando uma casa de show lá no Bom Retiro. Gostaria que vocês fossem lá para conhecer. Eles já tinham ouvido falar no Gritando, a gente tava arrastando, né? A galera sempre colava junto com a gente nos shows, né? Chegava lá, galpãozão, assim, vou fazer isso, aquilo e tal. O Gritando HC, ele inaugurou o Hangar 110, né, cara? Tipo, com CPM 22 abrindo pra gente, sabe, meu? Tipo, aquilo foi o início, assim, foi o início mesmo de uma era ali que a gente fez, cara. A gente enchia o Hangar direto, com várias bandas, e público enchia, tava sempre estrumbado, sabe? Sold out nos ingressos, tipo, aquilo acontecia muito, mano. O Hangar 110, ele é uma nobre exceção, porque ele é o único local em São Paulo, e eu acho muito pouco que uma metrópole como São Paulo tenha um lugar, apenas um local com o perfil do Hangar, que ainda abre espaço para bandas autorais, abre espaço para bandas de punk, para bandas de outros estilos, mas basicamente de punk e post-punk. Punk paulista, tem bandas que surgiram como punk, né, na verdade, e partiram para o rock, inclusive. Tem bandas que hoje você conhece tocando em rádio, e ele tem um histórico vindo do punk. Então você vê que tem as bandas que pertencem ao movimento e tem as bandas que a gente chama de post-punk, né, que eles partiram para um rock underground ou mesmo para o rock de rádio aí, e com o pé no punk. Isso a gente sempre vê, sempre discute. Mas as bandas que mais do rock paulista aqui, em geral eu vou incluir até o ABC, que também tem bandas lá que deram bastante influência para cá, se conseguiram chegar a fazer material, como O Resto de Nada. É uma banda que ela não é muito comentada, mas a musicalidade deles, a letra, a poesia deles é um material que deve ser apreciado. Muito se fala em Cólera também. Então cada disco, cada álbum que a gente gravou, a gente sempre teve procurar algo mais. Assim, até no próximo álbum nosso, que nós já estamos trabalhando nele, já é uma coisa diferente assim também. Não que vai mudar o estilo, nunca vai mudar o estilo do Cólera, mas a gente sempre procurando desenvolver, levar a mensagem e aperfeiçoando sempre o instrumental também. Ratos de Porão é uma banda que teve várias fases, e ela identifica bem esse processo do punk, né, que eu estava explicando anteriormente, sobre mutações e
e parceria com outros estilos. O Ratos acabou virando um lance a parte da minha pessoa como punk e tal, porque a gente começou a misturar elementos dentro da nossa música também, que até nos primórdios a gente começou a pôr elementos do metal na nossa música. Muita gente que era mais ortodoxo do punk nunca aceitou muito e tal, né, na época. Hoje em dia, eu acho que a banda 35 anos tem seu estilo consolidado, assim. Também temos o DZK, que é uma banda do ABC, que tem um nome muito conhecido, já não só aqui como para fora também essas bandas. E bandas que gravaram material, ficaram com o nome. Inocentes também, uma banda que hoje eles fazem um rock mais suave e tal, né? Mas eles foram uma fonte para a época, né? Eles foram sustentação para coisas. E basicamente são essas bandas assim que realmente conseguiram produzir material. Lançar LPs e praticar eventos. Então, assim, o som brasileiro ele sempre foi um pouco mais sujo assim do que um som de fora. E eu acho que isso inclusive contribuiu muito para que o som brasileiro seja atualmente um dos mais admirados, assim. Lá fora, lá fora o som punk brasileiro é ultra conceituado, bandas como Cólera, Ratos de Porão, até o Agrotóxico mais recentemente, Flix, né? São bandas que são, tipo, a Alemanha, Inglaterra, são bandas que são muito conhecidas na cena, né? Eu vejo que existem bandas no movimento que ele não precisa dizer que ele é punk. Ele não precisa ter um som feito para punk. Ele consegue fazer um som que ele seja mais abrangente. Hoje, por exemplo, o punk rock é uma coisa que não tem como morrer. Você tem, tipo, porque o que ele já construiu, tipo, a importância do punk rock no cenário musical, dentro do rock and roll é tão importante que não dá para você pensar em qualquer estilo musical atual sem levar em conta a existência do punk rock. Eu acho que o punk nunca vai morrer porque é uma coisa que está no sangue, né? Eu vejo muito, às vezes a gente faz show aqui, vem uma molecadinha e já novinha, quando entra no sangue a pessoa não consegue largar. Então acho que morrer não vai. Mas, por conta da internet, por conta do acesso que se tem, né, tá sendo mais difícil de juntar as pessoas num dia para fazer um show de punk rock. O ideal do punk é do ensinamento, do aprendizado e do sempre estar correndo atrás, isso daí não morre mais. Pode não ter mais bandas, pode encerrar as bandas, mas o ideal não acaba mais. Então, o impacto ele pode ser lido em vários planos também, porque se você for pensar no lado exclusivamente musical, o impacto que o punk tem foi, por exemplo, de lançar a tendência do rock dos anos 80 no Brasil, né? Essas bandas como Titãs, Ira, todas elas pegaram carona na estética punk, né? Mais especificamente na estética pós-punk, né? Em termos sociais, eu acredito que assim, o que o punk conseguiu trazer foi o fato de que era um movimento artístico feito por jovens de periferia. E eu acho que isso tendeu a se intensificar depois com o rap, né? Agora até mesmo com o funk. Eu acho que o punk pode ser lido como um começo desse processo digamos, de descentralização da produção artística, né? Tanto estética quanto estruturalmente mesmo, né? Vamos fazer 40 anos. E não para. Sempre está se renovando. Mesmo com essas coisas que estão surgindo, que vão a extremos, usa o nome do punk, né? Eu acho que isso é positivo. Acho que tem que continuar assim mesmo. E vai continuar. Você está sempre vendo um moleque novo começando, uma banda nova começando. E o punk, ele é isso. Ele vai correr pelas entranhas do sistema mesmo. Onde você não vê a gente, mas a gente está ali impregnando, entendeu?